Sou o comandante de tanque M1A2 Abrams há 12 anos, veterano de 2 missões no exterior. Achei que já tinha visto de tudo nesta vida, mas o que aconteceu em São Paulo no dia 28 de maio mudou completamente minha percepção sobre o que é possível neste mundo. Minha equipe, Sargento Lima no canhão, Cabo Santos na metralhadora e Soldado Ferreira como motorista, sempre foi sólida. Trabalhamos juntos há 4 anos e confiávamos uns nos outros com nossas vidas. Nunca imaginei que essa confiança seria testada de uma forma tão brutal e desesperadora como foi naquele dia maldito. O que começou como uma missão de apoio à Guarda Nacional virou o pior pesadelo que alguém pode imaginar. Ainda sinto o cheiro de pólvora e sangue quando fecho os olhos. Minha esposa percebe que algo mudou em mim. Mas como posso explicar o que vi sem soar como um louco? Como posso falar sobre pessoas que não eram mais pessoas, sobre decisões que ninguém deveria ter que tomar? A ordem chegou a 06h30 pelo rádio. Distúrbios violentos em São Paulo, uma doença desconhecida se espalhando, Guarda Nacional precisando de apoio pesado. Nada muito fora do comum para quem trabalha com controle de multidões e situações de emergência. Preparamos o Abrams como sempre fazíamos, verificação dos sistemas, munição, combustível, comunicação. Lima estava reclamando da dor nas costas, Santos fazendo piadas sobre ter que trabalhar no sábado, Ferreira cantarolando uma música irritante que não saía da minha cabeça. Éramos apenas 4 soldados fazendo nosso trabalho, sem ideia alguma de que em poucas horas nossa vida mudaria para sempre. O trajeto até São Paulo levou 2 horas. Pelo rádio, ouvíamos relatórios confusos sobre ataques a hospitais, pessoas agindo de forma violenta e irracional. Pensávamos em surto psicótico coletivo, talvez alguma droga nova nas ruas. Nada que justificasse nossa presença. Mas ordens são ordens. Durante o percurso, notamos um movimento estranho nas estradas. Muitos carros indo na direção oposta, famílias com bagagens apressadas nos tetos dos veículos. Quando chegamos à periferia de São Paulo, o primeiro sinal de que algo estava errado foi o silêncio. Uma cidade com 12 milhões de pessoas não pode ficar em silêncio, especialmente num sábado de manhã. Mas havia algo mais perturbador que o silêncio. Um cheiro doce e enjoativo no ar, como carne estragada misturada com ferro. Santos foi o primeiro a comentar, cobrindo o nariz com a mão. Que cheiro de merda é esse, comandante? Eu não soube responder na hora, mas meu estômago já estava embrulhando. Pela escotilha, via janelas quebradas, carros abandonados em posições estranhas, como se os motoristas tivessem simplesmente parado no meio da rua e saído correndo. Não havia corpos visíveis, mas manchas escuras no asfalto me deixaram inquieto. Ferreira reduziu a velocidade quando encontramos o primeiro bloqueio da Guarda Nacional. Os soldados pareciam nervosos, alguns visivelmente tremendo mesmo com o calor do dia. O sargento que nos brifou parecia não ter dormido há dias. Suas mãos tremiam enquanto mostrava o mapa da área de operação. A situação está fora de controle há 2 horas, ele disse, a voz rouca e cansada. Começou nos hospitais da região central. Pacientes atacando médicos, enfermeiros, outros pacientes. Pensamos que fosse surto isolado, mas se espalhou rápido demais. Ele apontou para várias marcações vermelhas no mapa. Temos relatos de ataques em shopping centers, escolas, delegacias. As pessoas infectadas, elas não respondem a comandos, não sentem dor, atacam qualquer um que se aproxime. Santos e Lima trocaram olhares preocupados. Eu ainda achava que se tratava de algum tipo de droga pesada, talvez um surto psicótico em massa. Quantos infectados estamos falando? Perguntei. O sargento hesitou antes de responder. Início da manhã eram alguns centenas. Agora, não sabemos mais. Eles são rápidos, comandante. Muito rápidos. Sua mão direita não parava de tremer e percebi uma mordida mal curada em seu pulso, coberta por um curativo improvisado. Não comentei nada na hora, mas aquele detalhe ficou gravado na minha memória. Recebemos ordem para avançar até a Avenida Paulista e formar uma linha de contenção com outros 3 tanques. O plano era simples: impedir que os infectados se espalhassem para outras regiões da cidade enquanto as equipes médicas tentavam entender o que estava acontecendo. Simples no papel, impossível na prática. Conforme avançávamos pelas ruas, o cenário foi ficando cada vez mais perturbador. Carros capotados, lojas com as portas arrancadas, sangue nas paredes dos prédios. Mas o pior eram os sons. Gritos distantes, vidros quebrando e um ruído estranho que não conseguíamos identificar, como se milhares de pessoas estivessem correndo ao mesmo tempo. Ferreira teve que desviar de vários obstáculos. Um ônibus tombado, uma ambulância em chamas, destroços que não conseguíamos identificar direito. Comandante, tem movimento ali na frente, Lima avisou, apontando através da mira. Era o primeiro grupo de civis que víamos desde que entramos na cidade. Cerca de 20 pessoas correndo na nossa direção, algumas mancando, outras gritando algo que não conseguíamos entender. Param o tanque, ordenei. Vamos verificar se precisam de ajuda.
Ferreira freou e eu abri a escotilha para falar com o grupo. Quando me levantei e olhei melhor, meu sangue gelou. Aquelas pessoas não estavam correndo para pedir ajuda. Estavam correndo atrás de algo, ou alguém. Suas roupas estavam rasgadas e manchadas de sangue. Seus movimentos eram estranhos, descoordenados, mas extremamente rápidos. O que mais me chocou foram os rostos. Expressões vazias, boca aberta, olhos esbugalhados sem qualquer traço de humanidade. Uma mulher de meia-idade, que deveria estar indo trabalhar numa manhã normal de sábado, tinha a blusa completamente ensanguentada e corria com uma velocidade que não parecia humana. Um homem de terno, provavelmente executivo, arrastava uma perna quebrada, mas continuava avançando sem demonstrar dor. Crianças, velhos, jovens, todos com a mesma expressão vazia e a mesma agressividade animalesca. "Que porra é essa?" Santos murmurou pelo interfone. Eu não tinha resposta. Fechei rapidamente a escotilha e ordenei que Ferreira acelerasse. Os infectados nos viram e mudaram de direção, correndo diretamente para o tanque. Não gritavam pedindo ajuda, emitiam sons guturais como animais raivosos. Quando o primeiro grupo alcançou nosso veículo, começaram a bater nas placas de blindagem com as mãos nuas, alguns usando pedras e pedaços de vidro. O som metálico das pancadas ecoava dentro do tanque, uma batida constante e desesperada que fazia meu coração acelerar. "Eles vão se machucar", Ferreira disse, preocupado. Mas quando olhei pelos periscópios, vi que eles já estavam se machucando. Unhas arrancadas, dedos sangrando, rostos cortados pelos vidros, e simplesmente não se importavam. Continuavam batendo, arranhando, mordendo a blindagem. Uma mulher jovem subiu no casco do tanque e começou a bater no vidro da minha escotilha com tanta força que achei que fosse quebrar os punhos. Seu olhar não demonstrava dor, medo ou qualquer emoção reconhecível. Era como olhar nos olhos de um predador selvagem. Ordenei que Ferreira acelerasse devagar para não atropelar ninguém, mas eles continuaram nos seguindo, correndo ao lado do tanque numa velocidade impossível. Chegamos à Avenida Paulista e encontramos os outros 3 tanques da nossa unidade já posicionados. O Major Carvalho, comandante da operação, fez contato pelo rádio. Sua voz estava tensa, diferente do tom calmo que eu conhecia há anos. "Situação crítica, pessoal. Os infectados não respondem a gás lacrimogênio, balas de borracha, nada. Tivemos que usar munição letal em alguns casos. Isso me assustou. Usar força letal contra civis era algo impensável em operações normais. Quantos feridos do nosso lado?" perguntei. Silêncio prolongado. "Perdemos 2 equipes da Guarda Nacional. Os infectados, quando mordem, a pessoa fica igual a eles em poucos minutos." Meu estômago despencou. Aquilo não podia ser real. Doenças não funcionam assim. Não se espalham tão rapidamente. Não transformam pessoas no que quer que aquelas criaturas fossem. Santos pigarreou nervoso. "Comandante, tem movimento pesado vindo do centro da cidade." Olhei pela mira e vi algo que ainda me dá pesadelos. Centenas, talvez milhares de pessoas correndo na nossa direção. Não era uma multidão comum. Era uma massa uniforme, movendo-se com um propósito único, sem hesitação, sem medo. A única coisa que conseguia ouvir era o som dos passos. Milhares de pés batendo no asfalto ao mesmo tempo, criando um ruído ensurdecedor como o de uma tempestade se aproximando. Eles vinham de todas as direções, saindo de prédios, lojas, carros abandonados. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos com a mesma expressão vazia e a mesma determinação animalesca. Alguns arrastavam ferimentos graves, outros tinham roupas completamente ensanguentadas, mas continuavam avançando numa velocidade que desafiava qualquer lógica médica. "Posições defensivas", ordenou o Major Carvalho pelo rádio. "Munição letal autorizada. Isso não é mais uma operação de controle civil." Suas palavras ecoaram no meu capacete como uma sentença de morte. Estávamos prestes a atirar em centenas de civis brasileiros, pessoas que talvez tivessem famílias, empregos, sonhos. Mas quando olhei novamente pelos periscópios, vi que aquelas coisas não eram mais pessoas, eram algo diferente, algo que minha mente se recusava a aceitar como real. Lima carregou o canhão principal, Santos verificou a metralhadora, Ferreira ajustou a posição. Todos sabíamos que nossa vida havia mudado para sempre naquele momento. O primeiro infectado alcançou nossa linha de defesa às 11h47. Lembro-me da hora exata porque olhei o relógio quando Lima perguntou se podia atirar. Era um homem de uns 40 anos, vestindo uniforme de segurança, provavelmente de algum banco ou prédio comercial. Metade do seu rosto estava dilacerado, como se alguém tivesse tentado arrancá-lo com as unhas, mas ele continuava correndo numa velocidade impossível. Santos disparou a metralhadora. Rajadas controladas, como aprendi no treinamento. Os projéteis acertaram o infectado no peito e nas pernas, mas ele continuou avançando por mais alguns metros antes de finalmente cair. Não gritou de dor. Não pediu ajuda, simplesmente desabou quando o corpo não conseguiu mais se mover. Isso foi só o começo.
Em poucos segundos, centenas deles nos alcançaram. O som da metralhadora se misturou com os tiros dos outros tanques, criando uma sinfonia infernal que ecoava entre os prédios. Santos atirava em rajadas curtas, tentando economizar munição, mas eles continuavam vindo. Para cada um que caía, pareciam surgir 2 ou 3 novos. Lima usou o canhão principal contra um grupo maior, e a explosão espalhou pedaços de corpos numa área de 20 metros. Ver aquilo me fez vomitar dentro do capacete. A batalha durou 2 horas, mas pareceram 2 dias. Meus ouvidos estavam sangrando por causa do barulho constante dos disparos dentro do tanque. Santos precisou trocar o cano da metralhadora 2 vezes. Estava superaquecendo pelo uso contínuo. Lima estava pálido como um cadáver, as mãos tremendo toda vez que carregava uma nova munição no canhão. Ferreira murmurava orações baixinho, algo que nunca havia feito em todas as operações que participamos juntos. O cheiro de pólvora queimada se misturava com o odor doce e nauseante que vinha do exterior. Sangue, carne em decomposição e algo mais que não conseguia identificar. Durante uma pausa nos combates, abri a escotilha para avaliar a situação. O que vi quebrou algo dentro de mim. A Avenida Paulista estava coberta de corpos, sangue e destroços. Alguns infectados ainda se moviam mesmo com ferimentos que deveriam ser fatais. Pernas arrancadas, braços decepados, buracos no peito. Eles se arrastavam em nossa direção, usando apenas os braços, deixando rastros de sangue no asfalto. Uma criança de uns 10 anos, com um uniforme escolar azul completamente rasgado, tentava se levantar mesmo com uma perna visivelmente quebrada. Seus olhos vazios me encararam por um segundo, e juro que senti minha alma se congelar. O Major Carvalho fez contato urgente pelo rádio. Sua voz estava desesperada, completamente diferente do militar experiente que eu conhecia. Comando Central aqui Bravo 6. Situação insustentável. Perdemos 2 tanques, munição baixa, infectados continuam chegando de todas as direções. Solicito reforços imediatos ou autorização para retirada. A resposta demorou 5 minutos que pareceram eternos. Durante esse tempo, tivemos que continuar atirando contra ondas intermináveis de infectados. Alguns começaram a subir nos destroços dos tanques destruídos, usando os corpos dos mortos como escada para alcançar posições mais altas. Era como se tivessem desenvolvido uma inteligência coletiva, uma capacidade de coordenação que me assombrava. Bravo 6, aqui Comando Central. A voz finalmente respondeu, mas o tom era sombrio. Situação similar em toda a região metropolitana. São Paulo está perdida. Autorizada a evacuação imediata de todas as unidades. Procedimento último recurso será implementado em 40 minutos. Santos me olhou confuso. Que procedimento é esse, comandante? Eu sabia exatamente o que significava, mas não conseguia aceitar. Último recurso era o codinome para bombardeio nuclear em território nacional. Eles iam destruir São Paulo inteira. A realidade daquelas palavras me atingiu como um soco no estômago. 12 milhões de pessoas viviam em São Paulo. Quantas ainda estavam vivas? Quantas poderiam ser salvas? Mas quando olhei ao redor e vi a massa infinita de infectados se movendo pelas ruas como um mar de morte, entendi que não havia salvação possível. Pessoal, temos 40 minutos para sair da zona de impacto, anunciei pelo interfone, tentando manter a voz firme. Ferreira, rota de fuga mais rápida para fora da cidade. Santos, economize munição. Atire só se necessário. Lima, prepare fumígenos para cobertura. Começamos a nos mover imediatamente, mas as ruas estavam completamente bloqueadas. Carros abandonados, destroços de prédios, corpos espalhados por toda parte. Ferreira teve que usar a força do tanque para empurrar vários obstáculos, o que criava um barulho ensurdecedor que atraía mais infectados. Em alguns momentos, eu podia sentir o tanque balançando com o peso de dezenas deles subindo no casco. Santos atirava pelas frestas de observação, tentando derrubá-los sem gastar muita munição. O som das unhas arranhando a blindagem era como dedos correndo sobre um quadro negro, um ruído que penetrava até os ossos. 15 minutos depois, encontramos um grupo de sobreviventes barricado numa farmácia. Eram 6 pessoas, 2 mulheres, um homem idoso, 2 crianças e um adolescente. Estavam em estado de choque, olhos vidrados, roupas sujas de sangue. Quando abri a escotilha, a mulher mais velha gritou: "Por favor, não nos deixem aqui. Eles mataram todo mundo, todo mundo." Suas palavras eram entrecortadas por soluços desesperados. Não tínhamos espaço no tanque para 6 pessoas, mas não podia abandoná-los. Subam no casco. Segurem firme nas alças de apoio. Vamos tirá-los daqui. Era perigoso transportar civis dessa forma, mas era a única opção. Eles se agarraram ao tanque como se fosse a última tábua de salvação num naufrágio. A criança mais nova, uma menina de uns 7 anos, não parava de chorar e repetir: "Mamãe, mamãe, onde está minha mamãe?" Aquele som inocente se misturava com os rugidos dos infectados que nos cercavam.
criando um contraste perturbador que me fazia questionar se ainda estava numa realidade ou num pesadelo. Ferreira acelerou o máximo que pôde sem desestabilizar os passageiros. Restavam apenas 23 minutos. O trajeto até a zona de segurança deveria levar 15 minutos em condições normais, mas nada era normal naquele dia. A cada quarteirão encontrávamos novos grupos de infectados. Alguns corriam atrás do tanque numa velocidade impressionante, outros emergiam de dentro de prédios como se estivessem nos esperando. Durante os piores momentos, chegamos a ter mais de 100 deles nos seguindo ao mesmo tempo, criando uma multidão barulhenta que podia ser ouvida de quarteirões de distância. Santos continuava atirando, mas sua munição estava se esgotando rapidamente. Comandante, só tenho mais 250 projéteis, ele informou, a voz tensa. Lima também estava preocupado com a munição do canhão principal. 3 projéteis de alto explosivo e 6 antipessoal. Não era suficiente se encontrássemos resistência pesada. Uma das mulheres no casco gritou algo que não conseguia entender pelo barulho, mas quando olhei na direção que ela apontava, vi uma cena que gelou meu sangue. Um prédio inteiro estava vomitando infectados, centenas deles saindo pelas janelas, portas, até mesmo pelos buracos nas paredes. Era como se o edifício fosse um formigueiro gigante sendo atacado, com as formigas saindo em massa para defendê-lo. Ferreira tentou desviar, mas a rua estava bloqueada por um acidente envolvendo 5 carros. Vou ter que passar por cima, ele avisou. O tanque subiu lentamente sobre os destroços, balançando de forma perigosa. Ouvi um dos civis gritando de terror, segurando-se com todas as forças. Quando descemos do outro lado, o adolescente que estava no casco perdeu o equilíbrio e caiu. Santos imediatamente parou de atirar e gritou: "Garoto no chão!" Ferreira freou bruscamente, quase fazendo os outros civis caírem também. O menino estava no asfalto, aparentemente sem ferimentos graves, mas completamente cercado por infectados que se aproximavam rapidamente. Sem pensar 2 vezes, abri a escotilha e disparei minha pistola contra os mais próximos. "Corre para cá, moleque!" O garoto se levantou e correu em direção ao tanque, mas um grupo de infectados estava cortando seu caminho. Lima girou o canhão e disparou um projétil antipessoal bem à frente do menino, criando uma abertura na multidão. O garoto conseguiu chegar até nós e subir no tanque novamente, mas estava visivelmente em choque. Suas mãos tremiam descontroladamente e ele repetia, "Obrigado", sem parar, como se fosse um mantra. Restavam apenas 12 minutos. A situação estava ficando desesperadora. Conforme nos aproximávamos da periferia, o número de infectados parecia crescer ao invés de diminuir. Era como se toda a cidade estivesse convergindo para nossa posição. Santos estava no limite da munição. Apenas 50 projéteis restantes. Lima havia usado 2 dos 3 projéteis explosivos para abrir caminho através de multidões particularmente densas. Ferreira estava exausto, suando profusamente mesmo com o ar-condicionado do tanque funcionando. As mãos dele tremiam no volante, e percebi que estava chegando ao limite físico e mental. Os civis no casco estavam em estado de pânico total. A mulher mais velha havia desmaiado 2 vezes. O homem idoso murmurava orações em latim, e as crianças não paravam de chorar. Mas o pior era o cheiro. O odor doce e nauseante dos infectados havia se infiltrado no sistema de ventilação do tanque, misturando-se com o suor, o medo e o desespero de 6 pessoas aterrorizadas. Meu estômago estava constantemente embrulhado e tive que me concentrar para não vomitar novamente. O rádio crepitou com uma mensagem urgente. "Todas as unidades, 8 minutos para a detonação. Confirmem posição atual." Olhei o GPS e meu coração afundou. Ainda estávamos a 5 quilômetros da zona de segurança. Numa situação normal seria uma distância fácil, mas com as ruas bloqueadas e centenas de infectados nos perseguindo parecia impossível. "Ferreira, precisa ir mais rápido", ordenei. "Não importa o que tiver na frente, passe por cima." Ele assentiu e pisou fundo no acelerador. O tanque ganhou velocidade, derrubando postes, atropelando carros abandonados, abrindo caminho à força bruta. Os civis no casco gritavam de terror a cada impacto, mas não havia outra opção. Santos parou de atirar para conservar os últimos projéteis para uma emergência real. Lima mantinha o canhão apontado para frente, pronto para usar o último projétil explosivo se necessário. Quando passamos por uma praça, vi algo que me marcou profundamente. Era uma escola primária com um pátio cheio de carteiras e cadeiras espalhadas. Nas paredes havia desenhos infantis, sóis amarelos, casas coloridas, famílias felizes. Mas no meio desse cenário inocente, dezenas de infectados caminhavam sem rumo, alguns ainda vestindo uniformes escolares. Uma professora infectada arrastava uma perna quebrada, mas continuava tentando nos seguir. Aquela imagem de inocência destruída me fez entender a verdadeira dimensão da tragédia que estava acontecendo. 4 minutos. Consegui ver a periferia da cidade à distância, mas entre nós e a salvação havia o maior grupo de infectados que já tinha encontrado. Deviam ser mais de 1000.
talvez 2.000, espalhados por uma avenida larga que era nossa única rota de fuga. Eles se moviam como uma única entidade, todos na mesma direção, criando uma parede viva e mortal. Lima, prepare o último explosivo, ordenei. Santos, quando eu disser, despeje tudo o que tiver na multidão. Ferreira reduziu a velocidade aguardando ordens. Os civis perceberam que algo estava errado e começaram a perguntar o que estava acontecendo. Não respondi. Não havia tempo para explicações. Agora! Gritei. Lima disparou o projétil explosivo bem no centro da multidão. A explosão foi devastadora, abrindo um buraco de 20 metros na massa de infectados. Santos começou a atirar sem parar, tentando manter a abertura livre. Ferreira acelerou ao máximo e entramos na brecha criada pela explosão. Por alguns segundos pensei que conseguiríamos passar, mas os infectados das laterais começaram a convergir para fechar a passagem. Era uma corrida contra o tempo, nossa velocidade contra a deles. Senti o tanque balançar violentamente quando começaram a subir no casco novamente. Uma das crianças gritou que estava escorregando, mas não podia parar para ajudá-la. 2 minutos. Finalmente consegui ver o ponto de evacuação à frente, uma base militar improvisada com vários helicópteros e veículos se preparando para partir. Soldados nos sinalizavam desesperadamente para acelerar, mas ainda havia 100 metros de rua bloqueada entre nós e a salvação. Ferreira estava dirigindo como um louco, desviando de destroços, passando por cima de tudo que encontrava pela frente. Os infectados continuavam nos perseguindo, alguns correndo ao lado do tanque numa velocidade que desafiava qualquer lei da física. Santos havia esgotado completamente a munição da metralhadora e estava usando sua pistola pessoal pelas frestas de observação. Lima não tinha mais projéteis para o canhão e também atirava com a arma individual. Eu estava na escotilha, disparando contra qualquer infectado que tentasse subir no tanque. Minha pistola estava quase sem munição também. 2 balas restantes. Um dos civis, o homem idoso, perdeu o equilíbrio e começou a escorregar. Instintivamente, larguei a arma e segurei seu braço, puxando-o de volta para cima do tanque. Nesse momento, um infectado aproveitou minha distração e saltou em direção à escotilha aberta. Consegui fechar a tampa na última hora, mas suas unhas arranharam meu rosto, deixando 3 cortes profundos que ardem até hoje. 1 minuto. Chegamos ao perímetro de segurança quando o mundo explodiu atrás de nós. Não foi como as explosões dos filmes. Foi um clarão ofuscante seguido de um calor insuportável que fez todo o ar ao redor vibrar. O tanque foi empurrado para frente pela onda de choque, quase capotando. Todos os civis foram arremessados do casco, rolando pelo chão como bonecos de pano. Santos bateu a cabeça no interior do tanque e começou a sangrar. Lima ficou surdo temporariamente. Ficou gritando que não conseguia ouvir nada. Ferreira manteve o controle do veículo por puro instinto, porque também estava desorientado pela explosão. Eu senti como se alguém tivesse acendido uma fornalha gigante nas minhas costas. Mesmo dentro do tanque blindado, o calor era quase insuportável. Quando consegui me recuperar o suficiente para olhar para trás, vi um cogumelo de fogo e fumaça subindo no horizonte. São Paulo, uma cidade que conhecia desde criança, onde tinha amigos, onde comprava presentes para minha família, havia deixado de existir. 12 milhões de pessoas. Talvez nem todos estivessem infectados. Talvez ainda houvesse famílias escondidas em porões, crianças esperando pelos pais, pessoas que poderiam ter sido salvas. Mas agora eram apenas cinzas radioativas flutuando no ar. Comecei a chorar dentro do capacete, um choro silencioso e desesperado que não conseguia controlar. Os soldados da base de evacuação nos ajudaram a sair do tanque. Minha equipe estava viva, mas todos feridos de alguma forma. Santos tinha uma concussão leve. Lima estava com o tímpano perfurado. Ferreira havia deslocado o ombro ao ser jogado contra os controles. Eu tinha os cortes no rosto e uma dor nas costas que só percebi depois da adrenalina passar. Os 6 civis que salvamos estavam em estado de choque, mas fisicamente ilesos. A menina de 7 anos continuava perguntando pela mãe, e ninguém tinha coragem de responder. Um médico militar nos examinou rapidamente, verificando sinais de contaminação. Nossa maior preocupação era a radiação, já que havíamos estado muito próximos da zona de impacto. Felizmente, os medidores Geiger mostraram níveis aceitáveis. Vocês tiveram sorte, o médico disse. Mais alguns minutos e não teria feito diferença o quão longe estavam. Sorte. Essa palavra ecoou na minha mente de forma estranha. 12 milhões de pessoas morreram e eu tive sorte. O Major Carvalho chegou até nós mancando. Havia ferido a perna durante a evacuação de seu tanque. Ele me olhou nos olhos e disse: "Bom trabalho, comandante. Salvaram 6 vidas. 6 vidas em 12 milhões. Deveria me sentir orgulhoso, mas só conseguia pensar em todos os que deixamos para trás. A base de evacuação estava em caos total.
Helicópteros decolavam e pousavam constantemente, transportando sobreviventes, suprimentos médicos e equipamentos. Soldados corriam de um lado para outro, alguns carregando macas com feridos, outros coordenando a chegada de veículos militares vindos de outras regiões. O barulho era ensurdecedor. Motores de aeronaves, gritos de comando, choro de crianças separadas das famílias. Mas o que mais me chamava a atenção era a expressão nos rostos dos militares. Todos pareciam perdidos, como se estivessem participando de um pesadelo coletivo do qual não conseguiam acordar. Um coronel que não conhecia se aproximou do nosso grupo. Suas fardas estavam sujas de terra e suor, e ele carregava um tablet com informações que parecia consultar constantemente. Comandante, preciso de um relatório sobre a situação na zona urbana, ele disse, a voz tensa. Comecei a falar sobre os infectados, sobre como se moviam, sobre a velocidade da contaminação, mas as palavras saíam embaralhadas. Minha mente ainda estava processando tudo o que havia acontecido. Como explicar pessoas correndo mais rápido que carros? Como descrever crianças atacando adultos com força sobre-humana? Como relatar que uma cidade inteira havia se transformado num inferno em questão de horas? O coronel anotava tudo o que eu falava, fazendo perguntas específicas sobre o comportamento dos infectados. Eles demonstravam algum tipo de coordenação? Usavam ferramentas? Respondiam a estímulos sonoros? Respondi o melhor que pude, mas percebi que ele estava comparando meu relato com outros que já havia coletado. Suas anotações sugeriam que a situação em São Paulo não era um caso isolado. Tivemos relatórios similares vindos de Campinas, Santos e Sorocaba, ele disse baixinho, como se estivesse compartilhando um segredo militar. Rio de Janeiro está implementando quarentena total. Belo Horizonte evacuou o centro da cidade preventivamente. Meu estômago apertou novamente. Se a infecção havia se espalhado para outras cidades, significava que o bombardeio nuclear de São Paulo não havia resolvido nada. Apenas retardou o inevitável. Santos, que estava sendo tratado pelo médico militar, ouviu a conversa e me olhou com uma expressão de pânico mal disfarçado. Lima continuava com problemas auditivos, mas percebi que estava lendo nossos lábios e também entendeu a gravidade da situação. Ferreira estava sentado no chão, abraçando os joelhos, olhando fixamente para o horizonte onde ainda se via a fumaça negra subindo. Ele não havia falado uma palavra sequer desde que saímos do tanque. Uma enfermeira militar se aproximou dos 6 civis que havíamos resgatado. Eles estavam sendo examinados numa tenda médica improvisada, mas era óbvio que os ferimentos físicos eram menores comparados ao trauma psicológico. A mulher mais velha, que descobri se chamar Dona Maria, não parava de contar a mesma história repetidamente. Eles entraram na farmácia como clientes normais, disse pela 10ª vez. Uma moça jovem, muito educada, perguntou sobre remédio para dor de cabeça. Daí, ela simplesmente atacou o farmacêutico. Mordeu o pescoço dele, arrancou um pedaço de carne. O homem gritou, tentou se defender, mas ela era muito forte. Em 2 minutos, ele estava igual a ela, atacando outros clientes. O adolescente que quase caímos do tanque estava sentado sozinho, abraçando uma mochila escolar. Quando me aproximei para ver como estava, ele levantou os olhos e disse: meus pais estavam trabalhando no centro da cidade hoje. Eles não conseguiram sair, né? Não soube o que responder. Qualquer palavra de consolo soaria falsa depois do que todos havíamos presenciado. Apenas coloquei a mão no ombro dele e fiquei ali por alguns minutos, em silêncio. A criança de 7 anos finalmente havia parado de perguntar pela mãe. Agora ela estava calada, olhando para o nada, como se sua mente tivesse simplesmente desligado para se proteger. Um grupo de cientistas chegou à base 1 hora depois da nossa evacuação. Eles montaram rapidamente um laboratório de campo e começaram a coletar amostras, terra, água, fragmentos de roupa dos sobreviventes, qualquer coisa que pudesse conter vestígios do agente causador da infecção. Dr. Amanda Rodrigues, uma virologista do Instituto Butantan, foi quem nos entrevistou sobre os sintomas que observamos nos infectados. Ela estava visivelmente nervosa, as mãos tremendo enquanto anotava nossas respostas. A velocidade de contaminação sugere um agente altamente contagioso, ela murmurou, mais para si mesma que para nós. Mas a transformação comportamental imediata não faz sentido do ponto de vista médico. Vírus e bactérias precisam de tempo para se replicar, atacar o sistema nervoso, alterar a química cerebral. Perguntei se ela tinha alguma teoria sobre o que estava acontecendo. Ela hesitou antes de responder. Há algumas possibilidades. Arma biológica experimental, mutação viral acelerada por fatores externos, ou... Ela parou, como se não quisesse completar o raciocínio. Ou o que, doutora? Santos perguntou. Ou algo que ainda não compreendemos. Algo que desafia nossa compreensão atual sobre biologia e medicina. Suas palavras me deram calafrios. A ideia de enfrentar algo além do conhecimento científico humano era mais assustadora que qualquer inimigo convencional.
O Major Carvalho se juntou ao nosso grupo depois de receber tratamento para o ferimento na perna. Ele carregava um rádio portátil sintonizado numa frequência militar que captava relatórios de outras unidades espalhadas pelo país. O que ouvimos foi devastador. Brasília implementou estado de sítio. Porto Alegre evacuou 2 bairros. Manaus perdeu contato com 3 delegacias na Zona Leste. Cada relatório era como uma punhalada. O Brasil inteiro estava sendo consumido por algo que começou como um surto localizado em São Paulo. Quanto tempo temos? Perguntei ao major. Ele consultou alguns documentos que havia recebido do Comando Central. Base de dados médicos indica que a progressão segue um padrão. Primeira fase, surto localizado num raio de 5 quilômetros. Segunda fase, expansão para toda a área metropolitana. Terceira fase, ele pausou, relutante em continuar. Terceira fase, colapso completo das estruturas governamentais e sociais numa área de 200 quilômetros. São Paulo estava na terceira fase quando foi bombardeada. Rio de Janeiro estava entrando na segunda. Outras cidades ainda estavam na primeira, mas o padrão era claro. Era apenas uma questão de tempo. Lima, que havia recuperado parcialmente a audição, fez a pergunta que todos estávamos pensando. E a quarta fase, Major? O que acontece depois da terceira? O Major Carvalho não respondeu imediatamente. Ficou olhando para os documentos como se procurasse uma resposta que não estava lá. Não há dados suficientes para uma quarta fase, ele disse finalmente. Todas as áreas que chegaram na terceira fase foram neutralizadas. Neutralizadas. Um eufemismo militar para bombardeio nuclear. Significava que cada cidade que atingisse o colapso completo seria destruída como São Paulo. Quantas cidades brasileiras poderiam ser sacrificadas antes que restasse alguma coisa do país? Santos fez uma pergunta que me assombrou. E se não conseguirmos parar isso? E se o Brasil inteiro? Ele não terminou a frase, mas todos entendemos. A possibilidade de um colapso nacional não era mais ficção científica. Era um cenário plausível baseado nos dados que estávamos vendo. Ferreira finalmente falou pela primeira vez desde a evacuação. Tenho uma filha de 5 anos em Curitiba, disse com a voz embargada. Minha ex-esposa mora lá com ela. Se isso chegar até lá, ele não conseguiu continuar. Não havia palavras de consolo que não soassem vazias diante da magnitude daquela crise. Pela primeira vez desde que me alistei no exército, senti que estávamos lutando contra algo que não podíamos vencer. Não era uma guerra convencional onde estratégia, coragem e tecnologia faziam diferença. Era uma luta contra algo que transformava a nossa própria população em inimigo. A noite caiu sobre a base de evacuação, mas ninguém conseguia dormir. O horizonte ainda brilhava com uma luz avermelhada vinda da direção onde São Paulo costumava estar. Era um brilho sinistro, não natural, que lembrava constantemente do que havíamos perdido. Soldados de plantão relatavam sons estranhos vindos da zona radioativa. Não era possível que houvesse sobreviventes lá, mas os detectores de movimento captavam atividade constante. Podem ser animais feridos, explicou um técnico em radiação, ou destroços movidos pelo vento. Mas seu tom de voz sugeria que ele mesmo não acreditava nessas explicações. Doutora Amanda retornou com resultados preliminares das análises. Sua expressão estava ainda mais grave que antes. Encontramos vestígios de um agente patogênico desconhecido nas amostras. Ela anunciou para um pequeno grupo de oficiais superiores. Não é vírus, não é bactéria, não é fungo. É algo diferente. Ela mostrou imagens microscópicas numa tela portátil. Estas estruturas celulares não deveriam existir. Elas parecem reescrever o DNA humano em tempo real, alterando não apenas o comportamento, mas a própria biologia básica do hospedeiro. O coronel que havia me entrevistado perguntou sobre tratamento ou cura. Impossível com nossa tecnologia atual, ela respondeu. Seria como tentar reverter a evolução de milhões de anos em questão de horas. Um comunicado urgente chegou pelo rádio militar às 23h47. Era do Palácio do Planalto, transmitido diretamente pelo presidente da República. Sua voz estava tensa, carregada de uma gravidade que raramente se ouve em discursos oficiais. Cidadãos brasileiros, enfrentam a situação mais difícil da história de nossa nação. Um agente patogênico desconhecido se espalhou por várias regiões do país, causando comportamento violento e irracional na população infectada. As Forças Armadas estão implementando medidas extremas para conter a propagação. Ele pausou e ouvimos apenas o ruído estático do rádio por alguns segundos. São Paulo foi evacuada e neutralizada para prevenir uma catástrofe nacional. Outras cidades podem enfrentar medidas similares se necessário. Neutralizada. Ele usou a mesma palavra que o major havia usado. 12 milhões de pessoas reduzidas a um eufemismo político. Solicito que todos os cidadãos permaneçam em suas residências. Evitem contato com pessoas demonstrando comportamento anormal e aguardem instruções das autoridades locais. A transmissão terminou abruptamente.
Olhei ao redor e vi que todos na base estavam em silêncio total, processando as palavras do presidente. Era oficial. O Brasil estava em guerra contra sua própria população. Doutora Amanda se aproximou do nosso grupo depois do discurso presidencial. Ela carregava uma pasta com documentos que parecia consultar constantemente. Posso fazer algumas perguntas sobre os infectados que vocês encontraram? Ela perguntou. Respondemos que sim, ainda que fosse doloroso reviver aqueles momentos. Vocês notaram algum padrão nos ataques? Eles preferiam certas idades, gêneros, tipos físicos? Lima respondeu que atacavam qualquer um, indiscriminadamente. Crianças, idosos, homens, mulheres, não havia seletividade. E o comportamento em grupo? Eles se comunicavam de alguma forma? Santos descreveu como pareciam se mover com um propósito coletivo, especialmente quando nos cercaram na Avenida Paulista. Como se fossem controlados por uma única mente, ele disse. Doutor. Amanda anotou tudo cuidadosamente. Isso é consistente com outros relatórios, ela murmurou. Inteligência coletiva, coordenação instintiva, comportamento de enxame. Perguntei se isso tinha alguma implicação para estratégias de combate. Significa que não estamos lidando com indivíduos infectados, ela explicou. Estamos lutando contra um organismo coletivo que usa corpos humanos como células de um corpo maior. A comparação me deu náuseas. Imaginar que aquelas pessoas que atacamos não eram mais indivíduos, mas partes de uma entidade maior, tornava tudo ainda mais perturbador. A madrugada trouxe notícias devastadoras. Rio de Janeiro havia entrado na terceira fase durante a noite. Belo Horizonte e Brasília estavam na segunda fase e se deteriorando rapidamente. Porto Alegre, Recife e Salvador implementaram quarentenas preventivas, mas relatórios indicavam casos isolados já aparecendo nessas cidades. É como se a infecção estivesse se espalhando mais rápido que nossa capacidade de resposta, observou o Major Carvalho. Ele havia recebido ordens para preparar nossa unidade para uma nova missão: apoiar a evacuação de Campinas antes que fosse neutralizada como São Paulo. A ideia de repetir a experiência de São Paulo me apavorou. Não sabia se teria forças psicológicas para passar por aquilo novamente. Santos expressou preocupação similar. Não sei se consigo atirar em mais civis, comandante. Não sei se minha mente aguenta. Lima estava preocupado com a audição. O ferimento no tímpano ainda o incomodava, e ele temia não conseguir ouvir comandos durante o combate. Ferreira continuava obsessivo sobre a filha em Curitiba, verificando constantemente se havia notícias sobre a situação na cidade. A coesão da nossa equipe, construída ao longo de 4 anos, estava se fragmentando sob o peso daquela crise sem precedentes. Éramos soldados treinados para a guerra, não para genocídio de nossa própria população. Doutora Amanda retornou com mais resultados das análises, mas desta vez sua expressão era de pânico mal disfarçado. Encontramos algo nas amostras que contradiz tudo o que sabemos sobre biologia, ela anunciou com voz trêmula. O agente patogênico não apenas infecta células humanas, ele as melhora. Ela mostrou gráficos e tabelas que não conseguia entender completamente. Força física aumentada, velocidade de movimento acelerada, resistência a ferimentos que seriam fatais para humanos normais. É como se estivesse criando uma versão aprimorada da espécie humana. O coronel perguntou sobre as implicações militares dessa descoberta. Significa que cada pessoa infectada é potencialmente mais perigosa que vários soldados não infectados, ela respondeu. E pior. Há evidências de que o agente continua evoluindo, tornando os infectados progressivamente mais eficientes. Santos perguntou se isso explicava por que alguns infectados continuavam se movendo mesmo com ferimentos graves. Exatamente. O agente reconstrói tecidos danificados, redireciona fluxo sanguíneo, altera o sistema nervoso para ignorar dor. É biotecnologia além de qualquer coisa que desenvolvemos. A palavra biotecnologia ecoou na minha mente. Não era uma evolução natural. Era engenharia. Alguém ou alguma coisa havia criado aquilo intencionalmente. Mas quem? E por quê? As primeiras luzes do amanhecer revelaram uma realidade que nenhum de nós estava preparado para enfrentar. Durante a noite, refugiados de outras cidades começaram a chegar à base em números crescentes. Famílias inteiras carregando apenas o essencial. Pessoas feridas que haviam caminhado quilômetros para escapar de suas cidades natais. Crianças órfãs encontradas vagando sozinhas nas estradas. Cada novo grupo trazia relatos mais assustadores. Eles aprenderam a usar ferramentas, disse um bombeiro vindo de Sorocaba. Vi um grupo usando pés de cabra para quebrar portas em casas onde famílias estavam escondidas. Uma enfermeira de Campinas relatou que os infectados haviam começado a coordenar ataques em grupos maiores. Não era mais caos aleatório. Eles planejavam, esperavam o momento certo, atacavam em ondas coordenadas. Cada relato confirmava as teorias da doutora Amanda sobre inteligência coletiva evolutiva. Os infectados não apenas mantinham suas capacidades cognitivas, eles as estavam aprimorando. Um comerciante de Santos descreveu algo que gelou meu sangue.
Eles começaram a falar entre si. Não palavras normais, mas sons coordenados, como se estivessem se comunicando numa linguagem própria. A possibilidade de que os infectados desenvolvessem uma forma de comunicação organizada transformava completamente a natureza da ameaça. Não estávamos mais lutando contra uma multidão desorganizada. Estávamos enfrentando uma nova espécie inteligente e hostil. O Major Carvalho recebeu ordens finais para a missão em Campinas. Nossa equipe seria parte de uma força-tarefa composta por 12 tanques, 6 helicópteros de apoio e 200 soldados de infantaria. O objetivo era evacuar o maior número possível de civis antes do bombardeio nuclear programado para as 14h. Tínhamos exatamente 6 horas para salvar uma cidade de 1 milhão de habitantes. Era uma missão impossível, mas era tudo o que podíamos fazer. Enquanto preparávamos o tanque para a operação, conversei individualmente com cada membro da minha equipe. Santos ainda estava abalado pela concussão, mas insistiu que estava apto para o combate. Não posso ficar aqui enquanto vocês enfrentam aquilo novamente, disse. Lima havia recuperado a maior parte da audição e parecia determinado a provar que ainda era eficiente. Ferreira era minha maior preocupação. Estava visivelmente traumatizado e obsessivo sobre a família. Comandante, se não voltarmos desta missão, prometa que tentará chegar até Curitiba e verificar se minha filha está segura. Prometi, embora soubesse que as chances de qualquer um de nós sobreviver aos próximos dias eram mínimas. Subimos no tanque a 08 réis, deixando para trás a única zona de segurança que conhecíamos, rumo a mais um inferno que teríamos que atravessar. O trajeto até Campinas foi diferente de tudo que já havia experimentado. A paisagem que conhecia desde a infância estava irreconhecivelmente alterada. Fazendas abandonadas com porteiras abertas, gado morto espalhado pelos pastos, tratores tombados no meio de plantações. Mas o mais perturbador eram as rodovias desertas. Não havia trânsito normal, apenas veículos militares e comboios de refugiados se movendo em direções opostas. De vez em quando, passávamos por carros abandonados com as portas abertas, como se os ocupantes tivessem saído correndo repentinamente. Alguns tinham manchas de sangue nos bancos e para-brisas quebrados. Ferreira dirigia em silêncio, concentrado demais ou traumatizado demais para fazer seus comentários habituais. Santos verificava constantemente os sistemas de armamento, uma atividade compulsiva que parecia ajudá-lo a manter o foco. Lima permanecia na mira, observando o horizonte em busca de movimentos suspeitos. O rádio crepitava constantemente com relatórios de outras unidades. A situação em Campinas estava se deteriorando mais rapidamente que o previsto. Às 09h30, recebemos a primeira transmissão realmente alarmante. Comando Central. Aqui Bravo 2. Infectados organizaram bloqueio na rodovia Anhanguera. Repeat. Eles estão usando veículos abandonados para bloquear nossa rota de acesso. A informação sobre os infectados organizando bloqueios mudou completamente nossa percepção da missão. Não estávamos mais lidando com uma multidão desorganizada. Estávamos enfrentando uma força que pensava estrategicamente. O Major Carvalho ordenou mudança de rota, mas a alternativa nos levaria através de área rural, onde seria mais difícil manobrar os tanques. Atenção todas as unidades. Sua voz soou tensa pelo rádio. Inteligência indica que os infectados desenvolveram capacidade de planejamento tático. Esperem resistência organizada, possíveis emboscadas, uso de obstáculos artificiais. Santos murmurou algo sobre não estar preparado para aquilo. Eu também não estava. Nosso treinamento militar cobria combate contra forças convencionais, guerrilhas, terroristas, mas nunca contra uma população civil transformada numa força militar hostil com capacidades sobre-humanas. Lima avisou que havia avistado o movimento à distância, um grupo de aproximadamente 50 pessoas se movendo em formação organizada através de um campo de milho. Eles estão marchando em linha, comandante, como soldados. Peguei os binóculos e confirmei a observação. Era impossível, mas estava acontecendo. Os infectados haviam desenvolvido disciplina militar instintiva. Marchavam em coordenação perfeita, cobrindo o terreno de forma eficiente, alguns carregando ferramentas que poderiam ser usadas como armas. Era como assistir à evolução acelerada de uma nova espécie militar. Chegamos aos arredores de Campinas às 10h45 e imediatamente percebemos que a situação estava além do controle. A cidade não estava apenas infectada, estava sendo sistematicamente reorganizada pelos infectados. Ruas haviam sido bloqueadas com barricadas construídas de forma inteligente, usando carros, móveis e destroços para canalizar movimento numa direção específica. Prédios altos tinham infectados posicionados nas janelas, claramente atuando como observadores. Mais assustador ainda, havia sinais de construção ativa. Grupos de infectados trabalhavam juntos para fortificar posições, criar passagens entre prédios, estabelecer pontos de controle. Eles estão militarizando a cidade inteira, observou Lima, incrédulo.
Santos apontou para um shopping center onde centenas de infectados se moviam em padrões organizados. Parece um quartel-general, comandante. Eles têm uma estrutura de comando. A implicação era terrificante. Em menos de 48 horas desde o surto inicial, os infectados não apenas haviam dominado Campinas, eles a estavam transformando numa fortaleza militar. Nossa missão de evacuação civil havia se tornado uma operação de guerra urbana contra um inimigo que conhecia o terreno melhor que nós e possuía vantagens físicas significativas. O Major Carvalho ordenou o reagrupamento para avaliar a situação, mas pelo tom de sua voz percebi que ele também estava enfrentando uma realidade para a qual não tínhamos preparação. A primeira tentativa de penetração na cidade foi um desastre total. 3 tanques da vanguarda foram emboscados numa área que parecia deserta, mas estava cheia de infectados escondidos em esgotos, lojas e garagens subterrâneas. Eles emergiram simultaneamente, numa coordenação que demonstrava comunicação prévia e planejamento detalhado. Não atacaram os tanques diretamente, sabiam que a blindagem era impenetrável. Em vez disso, usaram táticas de guerrilha urbana, jogando objetos pesados nas esteiras, cobrindo os periscópios com panos e lama, subindo nos cascos para bloquear escotilhas. Um dos tanques perdeu mobilidade quando os infectados conseguiram danificar o sistema de direção usando barras de ferro. A tripulação foi forçada a abandonar o veículo e tentar escapar a pé, mas foram rapidamente cercados. Ouvimos os gritos pelo rádio por alguns minutos antes da transmissão ser cortada abruptamente. Santos estava visivelmente abalado. Conhecia pessoalmente 2 dos soldados daquela tripulação. Eles eram bons homens, comandante. Tinham família, filhos. Ferreira perguntou se deveríamos tentar um resgate, mas sabíamos que era inviável. Os infectados haviam demonstrado que podiam neutralizar nossos tanques usando táticas que nunca imaginamos possíveis. Nossa vantagem tecnológica havia sido anulada pela inteligência coletiva deles e conhecimento superior do ambiente urbano. O Major Carvalho ordenou retirada temporária para reavaliar a estratégia. Posicionamos os tanques restantes numa colina com vista para a cidade, tentando entender os padrões de movimento dos infectados e identificar possíveis rotas de evacuação para civis sobreviventes. O que observamos através dos binóculos foi ainda mais perturbador que tudo que havíamos visto antes. Os infectados não estavam simplesmente ocupando a cidade. Estavam a modificando ativamente. Grupos organizados desmontavam carros para usar peças como materiais de construção. Outros coletavam suprimentos de forma sistemática, transportando alimentos e água para locais centralizados. Havia até evidências de que estavam estabelecendo uma forma primitiva de agricultura, utilizando espaços urbanos para cultivar plantas. Eles não são mais parasitas, observou o Dr. Amanda, que havia chegado com uma equipe científica para estudar o comportamento dos infectados à distância. Estão criando uma sociedade funcional baseada em necessidades coletivas. A palavra sociedade me assombrou. Se os infectados estavam desenvolvendo estruturas sociais organizadas, significava que não eram mais uma ameaça temporária que podia ser contida. Eram uma espécie concorrente disputando pelo mesmo território que nós, e estavam ganhando. Lima identificou o movimento coordenado em nossa direção. Um grupo de aproximadamente 100 infectados subindo a colina numa formação militar reconhecível. Eles sabem que estamos aqui, avisou Santos, ajustando a mira da metralhadora. E estão vindo nos expulsar. O grupo de infectados subia a colina usando cobertura natural, deslocando-se por seções como soldados experientes. Alguns carregavam escudos improvisados feitos de tampas de bueiro e placas de trânsito. Outros empunhavam lanças construídas com barras de ferro e facas amarradas nas pontas. Mas o mais terrificante era a disciplina. Nenhum movimento desperdiçado, nenhum som desnecessário. Coordenação perfeita entre dezenas de indivíduos. Como eles aprenderam isso tão rápido? Ferreira perguntou a voz trêmula. Doutora Amanda tinha uma teoria. O agente patogênico não apenas altera comportamento individual, ele conecta os infectados numa rede de consciência coletiva. Cada indivíduo infectado tem acesso às experiências e conhecimentos de todos os outros. Era como enfrentar um único inimigo com 100 corpos diferentes, cada um compartilhando instantaneamente tudo o que aprendia com os outros. Nossa vantagem em treinamento militar era inútil contra um adversário que podia assimilar e adaptar nossos próprios conhecimentos em tempo real. O Major Carvalho ordenou retirada imediata. Não tínhamos munição suficiente para enfrentar uma força que crescia constantemente e aprendia com cada confronto. Pela primeira vez na minha carreira militar, estávamos recuando não por superioridade numérica do inimigo, mas por superioridade intelectual. A retirada de Campinas foi uma das experiências mais humilhantes da minha vida militar. Soldados treinados, equipados com a melhor tecnologia disponível, fugindo de civis infectados que haviam aprendido a lutar melhor que nós em questão de horas. Durante o trajeto de volta, o silêncio no tanque era opressivo.
Cada um de nós processava o que havia presenciado de forma diferente. Santos limpava compulsivamente a metralhadora, mesmo ela já estando impecável. Lima permanecia grudado na mira, procurando ameaças que não existiam. Ferreira dirigia mecanicamente, os olhos vidrados, murmurando ocasionalmente o nome da filha. Eu tentava elaborar um relatório mental do que havia observado, mas as palavras pareciam inadequadas para descrever a transformação completa da natureza humana que presenciamos. Às 13h30 recebemos confirmação pelo rádio. Campinas será neutralizada em 30 minutos. Todas as unidades mantenham distância mínima de 50 quilômetros. Mais 1 milhão de pessoas ia ser reduzido a cinzas radioativas. Mas dessa vez, sabia que muitos dos mortos já não eram mais humanos no sentido tradicional. Eram algo novo, algo que nossa espécie não estava preparada para enfrentar ou compreender. O clarão nuclear no horizonte às 14h não trouxe alívio. Apenas confirmou que estávamos perdendo uma guerra que nem sabíamos que havia começado. A base de evacuação estava em pânico quando retornamos. Relatórios chegavam de todo o país sobre situações similares à de Campinas. Infectados desenvolvendo organização militar, construindo fortificações, demonstrando capacidades estratégicas avançadas. Brasília havia implementado toque de recolher total. Rio de Janeiro estava sendo evacuado preventivamente antes do bombardeio programado para a manhã seguinte. Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador. Todas as grandes cidades brasileiras estavam enfrentando surtos em estágios diferentes. Dr. Amanda estava coordenando uma videoconferência com cientistas de outros países, tentando entender se o fenômeno era global ou limitado ao Brasil. As notícias internacionais não eram encorajadoras. Relatórios similares vindos da Argentina, Uruguai e Paraguai. Ela anunciou sombriamente. A infecção cruzou fronteiras nacionais. Estamos enfrentando um fenômeno continental. Um epidemiologista francês, participando da conferência via satélite, apresentou dados que gelaram meu sangue. Análises preliminares sugerem que o agente patogênico pode ter origem artificial. Estruturas moleculares são complexas demais para a evolução natural, mesmo acelerada. Origem artificial. Alguém havia criado aquilo intencionalmente. Mas quem? E por que começar na América do Sul? Santos fez a pergunta que todos estávamos pensando. Se isso foi feito de propósito, significa que tem alguém controlando os infectados? A possibilidade de que houvesse uma inteligência diretiva por trás de tudo aquilo tornava a situação ainda mais desesperadora. Durante a noite, nossa base foi atacada pela primeira vez. Não foi um ataque direto, foi uma sondagem cuidadosa, quase científica. Pequenos grupos de infectados se aproximaram do perímetro em diferentes horários, testando nossas defesas, observando padrões de patrulhamento, identificando pontos fracos. Sentinelas relataram avistamentos de infectados usando binóculos rudimentares feitos com vidros de garrafas e latas. Eles estão nos estudando, observou o Major Carvalho durante o briefing matinal, coletando informações para um ataque futuro. A implicação era clara. Não estávamos mais seguros nem nas bases militares. Os infectados haviam aprendido reconhecimento tático e estavam aplicando esse conhecimento contra nós. Dr. Amanda apresentou descobertas ainda mais perturbadoras. Análises de comunicações interceptadas sugerem que os infectados desenvolveram uma forma de linguagem baseada em ultrassom. Eles podem coordenar ações à distância sem que detectemos. Ultrassom. Eles estavam se comunicando numa frequência que não podíamos ouvir, planejando ataques sem que soubéssemos. Nossa única vantagem restante, inteligência de comunicações, havia sido anulada. Santos perguntou se havia alguma forma de interceptar essas comunicações. Teoricamente sim, respondeu Dr. Amanda. Mas precisaríamos de equipamentos especializados que não temos aqui. Estávamos lutando uma guerra contra um inimigo que via, ouvia e se comunicava melhor que nós, usando nossa própria tecnologia contra nós e desenvolvendo novas capacidades que não podíamos detectar. Ferreira finalmente recebeu notícias de Curitiba através de um refugiado que havia chegado durante a madrugada. A cidade ainda estava livre da infecção, mas havia implementado quarentena total e toque de recolher às 18h. Minha filha está num abrigo da prefeitura, ele me disse, visivelmente aliviado. Ex-esposa conseguiu chegar lá antes do lockdown. Era a primeira boa notícia que tínhamos em dias, mas também significava que Ferreira estava dividido entre o dever militar e a necessidade de proteger a família. Entendi perfeitamente. Eu também estava preocupado com minha esposa, que morava numa cidade pequena do interior que ainda não havia sido afetada. Durante uma pausa nos briefings, conversei com ele sobre a possibilidade de transferência para uma unidade de defesa de Curitiba. Comandante, não posso abandonar a equipe agora, disse, mas percebi a luta interna em seus olhos. Se a situação em Curitiba se deteriorar, você tem permissão para partir, respondi. Família vem primeiro.
Era uma decisão difícil, mas a coesão da nossa unidade já estava fragmentada pelo trauma dos últimos dias. Lima estava tendo pesadelos constantemente, acordando gritando sobre infectados subindo no tanque. Santos desenvolvia comportamentos compulsivos, verificando armas que já sabia estarem funcionando. Eu mesmo senti uma ansiedade constante, uma sensação de que estávamos apenas adiando o inevitável. Éramos soldados quebrados, tentando lutar uma guerra impossível. As ordens para nossa próxima missão chegaram às 14h. Desta vez, o objetivo não era evacuação, era reconhecimento científico. Doutor, Amanda havia convencido o comando militar de que precisávamos de amostras vivas de infectados para desenvolver contramedidas efetivas. Nossa equipe seria responsável por capturar 3 infectados em diferentes estágios de desenvolvimento e transportá-los para um laboratório de alta segurança em Brasília. É uma missão suicida, Santos observou quando leu as ordens. Como vamos capturar algo que é mais forte, mais rápido e mais inteligente que nós? Lima sugeriu usar gás anestésico, mas doutor, Amanda explicou que os infectados haviam desenvolvido resistência a agentes químicos convencionais. Precisaremos de contenção física, ela disse. Gaiolas reforçadas, sedativos experimentais, equipamentos de proteção total. O equipamento chegou numa van militar. Caixas metálicas que pareciam feitas para conter animais extremamente perigosos, seringas com sedativos nunca testados em humanos, trajes de proteção que nos faziam parecer astronautas. Ferreira observou o equipamento com expressão sombria. Esses infectados já foram gente como nós, disse baixinho. E agora vamos caçá-los como bichos. Suas palavras capturaram perfeitamente o horror moral do que estávamos prestes a fazer. Não éramos mais soldados protegendo civis. Éramos caçadores perseguindo nossa própria espécie transformada. A área escolhida para a operação de captura era um subúrbio de uma cidade menor que havia sido evacuado há 2 dias. Inteligência militar indicava a presença de aproximadamente 30 infectados, um número considerado manejável para nossa equipe. Mas quando chegamos ao local a 06 EUs, encontramos uma situação completamente diferente. O subúrbio não estava abandonado. Estava sendo ativamente patrulhado por infectados organizados em turnos regulares. Eles haviam estabelecido pontos de observação em casas estratégicas, criado rotas de comunicação entre diferentes setores e implementado um sistema de alerta baseado em sinais sonoros. Eles transformaram um bairro residencial numa base militar, murmurou Lima, observando através da mira. Grupos de 3 ou 4 infectados se moviam pelas ruas em padrões de patrulhamento reconhecíveis, enquanto outros permaneciam estacionários em posições de vigia. Era como observar uma operação militar profissional, exceto que os soldados eram civis brasileiros transformados numa nova forma de vida. Santos identificou o que parecia ser um líder, um infectado que os outros consultavam antes de mudar direção ou posição. Tem hierarquia entre eles, observou. Não é só inteligência coletiva. Desenvolveram estrutura de comando. Doutora Amanda estava fascinada e apavorada ao mesmo tempo. A evolução social está acontecendo em tempo real, disse. Em 72 horas, passaram de indivíduos infectados para uma sociedade militar organizada. A operação de captura começou a 0h30 com uma emboscada cuidadosamente planejada. Escolhemos um infectado isolado que patrulhava a periferia do bairro. Uma mulher de meia idade que antes da transformação provavelmente era dona de casa ou professora. Ela se movia com a mesma coordenação animalesca que havíamos observado em todos os outros, mas havia algo diferente em seu comportamento. Parava periodicamente para examinar objetos no chão, coletando itens que considerava úteis e os organizando em pequenas pilhas. Era comportamento de coleta sistemática, não instintivo. Santos e Lima se posicionaram para bloquear suas rotas de fuga, enquanto Ferreira e eu nos aproximávamos com o equipamento de contenção. Doutora Amanda permaneceu no tanque, monitorando através dos equipamentos de comunicação. O primeiro contato foi mais violento do que esperávamos. No momento em que a infectada nos percebeu, emitiu um grito agudo que certamente alertou outros na área. Então se moveu numa velocidade que desafiava qualquer lógica física. Saltou sobre um carro abandonado, correu pela parede lateral de uma casa e tentou escapar pelo telhado. Santos conseguiu acertá-la com uma rede de contenção, mas ela rasgou o material como se fosse papel. A força em suas mãos era impressionante. Dobrava barras de metal, arrancava pedaços de concreto das paredes. O sedativo experimental finalmente fez efeito depois de 3 doses que deveriam ter derrubado um touro. A infectada diminuiu gradualmente os movimentos, mas seus olhos permaneceram alertas, observando cada um de nossos movimentos com uma inteligência perturbadora. Quando conseguimos colocá-la na gaiola de contenção, ela não demonstrou pânico ou confusão. Apenas estudava metodicamente os mecanismos de fechadura, como se estivesse planejando uma fuga. Ela está analisando a estrutura da prisão, observou doutora Amanda fascinada. Mesmo sedada, mantém capacidade de raciocínio lógico.
Durante o transporte de volta ao tanque, a infectada ocasionalmente emitia sons de baixa frequência, provavelmente comunicando sua situação para outros da área. Em poucos minutos, começamos a ouvir respostas similares vindas de diferentes direções. Elas sabem que capturamos uma delas, Santos disse, nervoso, e estão se organizando para uma resposta. Pelo rádio, Lima reportou movimento coordenado de infectados convergindo para nossa posição. Não era uma multidão desorganizada correndo em nossa direção. Era uma operação de resgate militar com múltiplas equipes se aproximando por rotas diferentes. Ferreira acelerou o tanque enquanto eu ordenava preparação para combate defensivo. Estávamos prestes a enfrentar nosso primeiro confronto direto com infectados organizados especificamente para nos neutralizar. A batalha que se seguiu foi diferente de tudo que havíamos experimentado antes. Os infectados não atacaram frontalmente como em São Paulo. Eles implementaram uma estratégia de cerco sofisticada. Grupos menores nos atacavam de direções diferentes, forçando-nos a dividir nossa atenção e munição, enquanto o grupo principal se posicionava para um ataque coordenado. Alguns carregavam escudos improvisados que conseguiam resistir aos projéteis da metralhadora de Santos. Outros usavam espelhos e pedaços de vidro para nos cegar com reflexos de sol. Um grupo havia preparado uma emboscada numa ponte que éramos obrigados a cruzar. Eles haviam enfraquecido a estrutura e esperavam que o peso do tanque a fizesse desabar. Só percebemos a armadilha porque Lima notou marcas de ferramenta nas vigas de sustentação. Eles sabiam que íamos passar por aqui, murmurou Ferreira, desviando para uma rota alternativa. Isso foi planejado com antecedência. A implicação era aterrorizante. Os infectados não apenas desenvolveram inteligência tática, mas também capacidade de prever nossos movimentos e preparar contramedidas específicas. Estávamos lutando contra um inimigo que nos conhecia melhor do que conhecíamos a nós mesmos. Dr. Amanda documentava tudo pelo equipamento de gravação, mas sua voz estava cada vez mais tensa. Isto não é evolução natural, repetia constantemente. Isto foi projetado. Durante a fuga, nossa prisioneira começou a demonstrar comportamentos ainda mais perturbadores. Ela havia conseguido manipular uma pequena peça solta da gaiola e estava usando-a para tentar danificar o mecanismo de fechadura. Suas mãos se moviam com precisão cirúrgica, explorando cada fraqueza estrutural do confinamento. Mais assustador ainda, ela parecia estar aprendendo com cada tentativa. Os movimentos se tornavam progressivamente mais eficientes, mais direcionados. É como assistir alguém resolver um quebra-cabeça complexo em tempo real, observou o Dr. Amanda. Excepto que o quebra-cabeça é a própria prisão e a solução é a liberdade. Santos perguntou se deveríamos aumentar a sedação, mas Dr. Amanda insistiu que precisava manter a infectada consciente para estudar seus padrões cognitivos. Cada segundo de observação nos dá informações valiosas sobre como eles pensam, como processam informação, como resolvem problemas. Mas eu estava preocupado com algo mais imediato. Se ela conseguisse escapar dentro do tanque, estaríamos presos num espaço fechado com uma criatura mais forte e rápida que qualquer um de nós. Lima mantinha uma pistola apontada constantemente para uma gaiola, mas sabíamos que projéteis convencionais tinham eficácia limitada contra os infectados. A tensão dentro do tanque era palpável. Éramos 4 soldados aterrorizados transportando nossa própria sentença de morte. Chegamos à base de evacuação às 15h30, exaustos e traumatizados pela experiência. O transporte da infectada para as instalações de contenção científica foi um processo complicado, que envolveu 2 dúzias de soldados e equipamentos especializados. A criatura não conseguia mais pensar nela como uma pessoa, demonstrou força ainda maior quando percebeu que estava sendo permanentemente confinada. Dobrou barras de aço de 5 centímetros de diâmetro, arrancou parafusos soldados na estrutura da gaiola e conseguiu causar uma rachadura no vidro à prova de balas da cabine de observação. Dr. Amanda estava fascinada pela demonstração de força. Densidade muscular aumentou pelo menos 400%, ela anotou. Sistema esquelético foi reforçado para suportar a tensão adicional. É bioengenharia em nível celular. Mas o que mais me perturbou foi a expressão nos olhos da infectada. Não havia raiva, medo ou confusão, apenas uma avaliação fria e calculista do ambiente, como se estivesse coletando dados para uso futuro. Quando os técnicos finalmente conseguiram sedá-la completamente para a transferência, ela me olhou diretamente nos olhos por um momento. Naquele olhar, vi algo que me assombrou. Reconhecimento. Ela sabia quem eu era. Lembrava-se do confronto e estava arquivando essa informação para uso posterior. Não era mais uma vítima de infecção. Era um soldado inimigo planejando vingança. Os testes preliminares realizados na infectada capturada revelaram descobertas que mudaram completamente nossa compreensão da ameaça. Dr. Amanda apresentou os resultados numa reunião de emergência com todos os oficiais superiores da base. O agente patogênico não substitui a personalidade do hospedeiro, ela anunciou, a voz trêmula. Ele a aprimora.
Memórias, habilidades, conhecimentos. Tudo permanece intacto, mas é otimizado para a eficiência coletiva. O Major Carvalho perguntou o que isso significava em termos práticos. Significa que cada infectado mantém todas as capacidades que tinha antes. Um engenheiro infectado ainda sabe construir pontes. Um médico infectado ainda sabe anatomia humana. Um soldado infectado ainda sabe tática militar. A sala ficou em silêncio enquanto processávamos as implicações. Eles não perderam conhecimento. Doutora Amanda continuou. Eles ganharam a capacidade de compartilhar todo o conhecimento instantaneamente entre si. Santos perguntou sobre weaknesses. Alguma vulnerabilidade que pudéssemos explorar. Fisicamente, são superiores em quase todos os aspectos, mas há uma dependência psicológica da conectividade coletiva. Isolamento prolongado parece causar deterioração comportamental. Era uma fraqueza mínima contra vantagens esmagadoras. Estávamos lutando contra uma versão melhorada da humanidade que mantinha nossos conhecimentos, mas havia eliminado nossas fraquezas. Durante a noite, ocorreu algo que mudou tudo. Nossa prisioneira conseguiu escapar das instalações de contenção. Não através de força bruta ou falha de segurança. Ela havia passado horas analisando os padrões de troca de turno dos guardas, memorizado os códigos de acesso, observando os dedos dos técnicos digitarem e aguardado o momento exato quando uma falha temporária no sistema de energia criou uma janela de oportunidade de 43 segundos. A precisão do timing era impossível para cálculos humanos normais, mas ela havia processado todas as variáveis e executado um plano perfeito. Quando descobrimos a fuga a 03:20, ela já havia desaparecido completamente. Não havia rastros, pegadas ou sinais de direção. Era como se tivesse simplesmente evaporado. Ela conhece nossos procedimentos de busca, observou o Major Carvalho durante o briefing de emergência. Observou nossa rotina por horas e sabe exatamente como evitar detecção. Mas o mais assustador era a implicação de que ela agora possuía informações detalhadas sobre nossa base, nossos equipamentos, nossos pontos fracos. E através da conexão coletiva, todos os outros infectados tinham acesso instantâneo a esse conhecimento. Nossa base militar havia sido comprometida por um único prisioneiro que estudou nossas operações e transmitiu tudo para uma rede inimiga. Não éramos mais caçadores. Éramos presas sendo estudadas por predadores inteligentes. A situação nacional continuava se deteriorando rapidamente. Rio de Janeiro havia sido bombardeada durante a madrugada, mas relatórios indicavam que alguns grupos de infectados sobreviveram à explosão nuclear em túneis subterrâneos e estações de metrô. Eles aprenderam a se proteger da radiação. Dr. Amanda explicou incrédula. Usaram infraestrutura urbana como abrigo antinuclear. Brasília implementou evacuação total do governo federal para uma base militar no interior. Porto Alegre, Salvador, Recife. Todas as grandes cidades brasileiras estavam sendo sistematicamente abandonadas ou destruídas. Mas o pior eram os relatórios internacionais. Argentina havia perdido Buenos Aires. Uruguai estava completamente sob quarentena internacional. Paraguai havia cortado todas as comunicações com o exterior. A infecção cruzou fronteiras nacionais mais rápido que qualquer resposta coordenada, informou um analista de inteligência. Estamos enfrentando colapso continental. Santos perguntou sobre ajuda internacional. Estados Unidos e Europa implementaram bloqueio total da América do Sul, foi a resposta. Nenhum voo, navio ou comunicação é permitido. Eles nos consideraram uma zona de contaminação perdida. A realidade daquelas palavras foi como um soco no estômago. O mundo havia decidido que a América do Sul era um caso perdido e nos abandonado à própria sorte. Estávamos isolados, lutando uma guerra impossível contra nossa própria espécie transformada, sem esperança de reforços externos. Ferreira recebeu sua última comunicação de Curitiba a 08 Zepo. A voz de sua ex-esposa estava desesperada, entrecortada por ruído estático. A cidade está cercada, ela disse. Não conseguimos mais sair. Eles estão organizados, planejando ataques coordenados contra nossas defesas. A ligação foi cortada abruptamente, e todas as tentativas posteriores de contato falharam. Ferreira ficou em estado de choque por algumas horas. Depois pediu dispensa imediata para tentar chegar até a família. Comandante, sei que é deserção, disse, as mãos tremendo. Mas não posso ficar aqui sabendo que minha filha está em perigo. Eu entendi completamente. Em situações normais, deserção era imperdoável, mas nada sobre nossa situação era normal. Vá, disse simplesmente, e que Deus o proteja. Ele partiu numa motocicleta militar, carregando apenas armas pessoais e suprimentos básicos. Foi a última vez que o viu. Santos, Lima e eu ficamos observando ele desaparecer na estrada que levava ao norte. Nossa equipe, formada ao longo de 4 anos de serviço conjunto, estava finalmente se desfazendo sob a pressão de uma crise que nenhum treinamento militar poderia ter previsto. Cada um de nós estava lidando com o trauma de forma diferente, e a coesão que nos mantinha funcionais como unidade militar estava se fragmentando.
Éramos 3 soldados perdidos tentando lutar uma guerra que não entendíamos contra um inimigo que nos superava em todos os aspectos. A ordem final chegou às 14h do terceiro dia. Evacuação completa de todas as bases militares no estado de São Paulo. A região inteira seria submetida a bombardeio nuclear saturation, múltiplas ogivas para garantir eliminação total de qualquer forma de vida. Estimativa de sobrevivência 0, anunciou o Major Carvalho, lendo as ordens oficiais. Todas as unidades têm 6 horas para evacuar para além do perímetro de segurança. 6 horas para abandonar tudo que conhecíamos e fugir para uma região do país que talvez nem existisse mais em alguns dias. Santos perguntou sobre civis ainda na área. Presume-se que toda a população civil está infectada ou morta, foi a resposta. Não há mais distinção entre combatentes e não combatentes. A frase ecoou na minha mente de forma perturbadora. Não havia mais civis para proteger, apenas inimigos para eliminar ou evitar. Nossa missão fundamental como militares havia deixado de existir. Doutora Amanda estava coordenando a destruição de todos os dados científicos que poderiam ser úteis aos infectados se nossa base fosse capturada. Não podemos permitir que eles tenham acesso às nossas pesquisas, explicou, queimando documentos e destruindo equipamentos. Eles já sabem demais sobre nossos métodos e capacidades. Lima ajudou a carregar suprimentos essenciais no tanque enquanto Santos verificava armamentos uma última vez. Estávamos nos preparando para fugir como refugiados da nossa própria guerra. O comboio de evacuação era uma visão desoladora. Centenas de veículos militares transportando os últimos soldados e equipamentos funcionais da região mais desenvolvida do Brasil. Tanques, caminhões, ambulâncias, jipes, tudo que podia se mover estava na estrada, fugindo de um inimigo que havia transformado nossa própria terra natal numa zona de extermínio. Durante o trajeto, passamos por cidades que conhecíamos desde a infância, agora completamente desertas ou ocupadas por infectados que observavam nossa passagem das janelas e telhados. Não atacaram o comboio, simplesmente nos observaram, como se estivessem estudando nossa retirada para uso futuro. Eles sabem que estamos indo embora, observou Santos, e não estão tentando nos impedir. A implicação era terrificante. Os infectados não precisavam mais nos atacar, porque sabiam que estávamos perdendo território voluntariamente. Nossa retirada confirmava a vitória deles. Lima identificou grupos organizados de infectados acompanhando o comboio à distância, mantendo-se paralelos à nossa rota, mas nunca se aproximando o suficiente para justificar ataques. Eles estão nos escoltando para fora do território deles, murmurou. Território deles. Era exatamente isso. Não estávamos mais fugindo de uma infecção, mas sendo expulsos de uma terra que havia mudado de donos. Os infectados haviam estabelecido controle territorial e estavam permitindo nossa retirada como um ato de clemência ou talvez desprezo. O bombardeio começou às 20h, exatamente conforme programado. De nossa posição a 80 quilômetros de distância, vimos as explosões nucleares iluminarem o horizonte como múltiplos sóis artificiais, 15 ogivas detonando simultaneamente, criando uma tempestade de fogo que podia ser vista de 3 estados diferentes. O calor chegou até nós mesmo a essa distância, uma onda de ar superaquecido que fez todos suarem instantaneamente. O som veio depois, um rugido ensurdecedor que fez a terra tremer como um terremoto. Santos chorou abertamente enquanto assistia. Minha cidade natal está lá, disse entre soluços. Cresci naquelas ruas, estudei naquelas escolas. Lima permaneceu em silêncio, mas vi lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu pensava em Ferreira, tentando chegar até Curitiba através daquele inferno nuclear. As chances de sobrevivência eram 0, mas entendi a sua escolha. Morrer tentando salvar a família era melhor que viver sabendo que não tentou. Doutora Amanda documentava tudo com equipamentos científicos medindo radiação, temperatura, ondas sísmicas. Maior bombardeio nuclear da história humana, ela murmurou. E nem sabemos se vai funcionar. Sua dúvida ecoava meus próprios medos. Os infectados haviam demonstrado capacidade de adaptação e sobrevivência que desafiava todas as expectativas. Talvez nem mesmo armas nucleares fossem suficientes contra uma espécie que evoluía em tempo real. A nova base de operações estava localizada numa região montanhosa do interior, longe de qualquer centro urbano significativo. Era uma instalação temporária, construída às pressas para abrigar os refugiados militares de São Paulo e outras regiões bombardeadas. Barracas militares, containers adaptados, comunicações por rádio, tudo improvisado e precário. Nos primeiros dias após o bombardeio, houve uma sensação de alívio temporário. Os detectores de radiação mostravam níveis mortais na antiga região metropolitana de São Paulo, sugerindo que nada poderia ter sobrevivido às explosões nucleares. Talvez finalmente tenhamos conseguido parar isso, Santos disse durante uma refeição. Mas doutora Amanda estava cética. Ela continuava monitorando frequências de rádio, procurando qualquer sinal de atividade organizada nas zonas bombardeadas. Radiação mata células humanas normais, observou.
Mas não sabemos como o agente patogênico reage à exposição nuclear. Suas palavras plantaram uma semente de dúvida que cresceu rapidamente em minha mente. Se os infectados haviam desenvolvido resistência a sedativos, gás lacrimogênio e ferimentos que seriam fatais para humanos normais, por que assumir que radiação os mataria? Lima estava tendo pesadelos constantes sobre infectados emergindo das crateras nucleares, transformados em algo ainda mais terrível pela exposição radioativa. 3 dias após o bombardeio, recebemos o primeiro relatório que confirmou nossos piores medos. Uma patrulha de reconhecimento detectou movimento organizado na zona de exclusão radioativa. Assinaturas térmicas indicam grupos de aproximadamente 50 indivíduos se movendo em formações coordenadas, reportou o piloto de um helicóptero de reconhecimento. Eles parecem não ser afetados pelos níveis de radiação. O Major Carvalho ordenou verificação imediata dos equipamentos de detecção, mas todos funcionavam perfeitamente. Os infectados não apenas haviam sobrevivido ao bombardeio nuclear, estavam prosperando num ambiente que deveria ser letal para qualquer forma de vida conhecida. Doutora Amanda estava simultaneamente fascinada e aterrorizada. Eles desenvolveram resistência à radiação em tempo real, murmurou, estudando os dados. O agente patogênico não apenas protegeu as células do hospedeiro, as adaptou para thriving num ambiente radioativo. Santos perguntou se isso significava que os bombardeios foram completamente inúteis. Pior que inúteis, respondeu doutora Amanda. Criamos um ambiente que elimina a competição biológica normal, mas permite que os infectados prosperem sem obstáculos. Havíamos transformado nossas próprias cidades em incubadoras perfeitas para uma espécie que já era superior à nossa. A ironia era devastadora. Nossa arma mais poderosa havia fortalecido nosso inimigo. Os relatórios subsequentes pintaram um quadro ainda mais sombrio. Os infectados nas zonas radioativas não estavam apenas sobrevivendo, estavam evoluindo rapidamente. Mudanças morfológicas visíveis, reportou uma equipe de reconhecimento usando drones. Estrutura corporal alterada, possivelmente para otimizar absorção e processamento de radiação. As imagens eram perturbadoras, infectados com pele que brilhava levemente na escuridão, movimentos ainda mais coordenados, evidências de construção usando materiais radioativos. Eles estavam literalmente se alimentando da radiação, usando-a como fonte de energia para acelerar sua evolução. Não são mais Homo sapiens, doutora Amanda concluiu após analisar as imagens. São uma nova espécie que usa a radiação como combustível metabólico. O Major Carvalho perguntou sobre implicações militares. Significa que zonas radioativas não são barreiras para eles, são territórios preferenciais, ela respondeu. E pior, a radiação pode estar acelerando sua reprodução e desenvolvimento. Lima fez a pergunta que todos evitávamos. Eles estão se reproduzindo? Doutora Amanda hesitou antes de responder. As evidências sugerem que sim. Grupos maiores, indivíduos menores que parecem ser juvenis, comportamento de proteção coletiva. Eles desenvolveram um ciclo reprodutivo extremamente eficiente. Não estávamos mais lutando contra uma população infectada. Estávamos sendo substituídos por uma espécie superior que se reproduzia mais rápido e se adaptava mais rapidamente que nós. A situação internacional estava se deteriorando de forma similar. Relatórios de inteligência indicavam que a quarentena da América do Sul estava falhando. Casos confirmados na África do Sul, Austrália e Sudeste Asiático, anunciou um oficial de comunicações. O agente patogênico cruzou barreiras oceânicas. Santos perguntou como isso era possível se todos os voos e navegação haviam sido cortados. Aves migratórias, correntes oceânicas, talvez até mesmo propagação atmosférica, respondeu doutora Amanda. O agente patogênico é mais resiliente e adaptável do que qualquer coisa que já estudamos. A quarentena global havia falhado em questão de semanas. Europa e América do Norte estavam implementando medidas de emergência, mas baseadas em protocolos para doenças convencionais, que eram inúteis contra algo que evoluía e se adaptava em tempo real. Estimativa conservadora. Colapso civilizacional global em 6 meses. Doutora Amanda disse sombriamente. Estimativa otimista. Alguns enclaves isolados podem sobreviver por alguns anos. Não havia mais países seguros, zonas livres ou esperança de resgate internacional. A humanidade inteira estava enfrentando extinção ou transformação forçada numa nova espécie. Santos perguntou se havia alguma possibilidade de coexistência pacífica com os infectados. Baseado no comportamento observado, eles nos veem como competição por recursos, respondeu doutora Amanda. Coexistência é biologicamente impossível entre duas espécies disputando o mesmo nicho ecológico. Durante a segunda semana na nova base, começaram a chegar refugiados de outras regiões. Civis que haviam conseguido escapar do avanço dos infectados, soldados de unidades dispersas, autoridades governamentais de cidades evacuadas. Cada grupo trazia relatos mais assustadores.
Um prefeito do interior descreveu como os infectados haviam sistematicamente assumido o controle de sua cidade durante a noite. Não foi caos, explicou. Foi uma operação militar perfeita. Eles cortaram energia, água, comunicações numa sequência coordenada. Depois ocuparam pontos estratégicos, delegacia, hospital, prefeitura, sem disparar um tiro. Um médico militar relatou mudanças no comportamento reprodutivo dos infectados. Gestação acelerada, desenvolvimento juvenil extremamente rápido. Uma fêmea infectada pode produzir 10 filhotes em questão de meses. Filhotes. A palavra me deu calafrios. Estávamos falando sobre reprodução de uma espécie não humana, não sobre nascimentos humanos. Lima perguntou como os filhotes se comparavam aos infectados originais. Superiores em todos os aspectos, respondeu o médico. Mais fortes, mais rápidos, mais inteligentes. Cada geração é uma evolução da anterior. Santos observou que isso explicava por que os infectados não estavam interessados em nos converter. Não precisavam de nós. Estavam produzindo uma espécie superior e nos consideravam obsoletos. A humanidade havia se tornado uma espécie em extinção, substituída por algo melhor adaptado ao mundo moderno. Doutora Amanda apresentou sua análise final numa reunião com todos os comandantes restantes da região. Baseado em dados coletados durante as últimas 3 semanas, posso confirmar que enfrentamos o fim do Homo sapiens como espécie dominante, anunciou com voz neutra como se estivesse discutindo meteorologia. O agente patogênico não é uma doença, é um upgrade evolutivo direcionado. Ela mostrou gráficos e projeções que não consegui compreender completamente, mas as conclusões eram claras. Taxa de reprodução 400% superior à humana normal, adaptação ambiental em tempo real. Inteligência coletiva com capacidade de processamento exponencial. Em termos darwinianos, são simplesmente superiores. O Major Carvalho perguntou sobre estratégias de sobrevivência a longo prazo. Isolamento geográfico em regiões inóspitas, populações pequenas para evitar detecção, tecnologia mínima para reduzir pegada detectável. Ela respondeu. Essencialmente, retornar a um estilo de vida pré-industrial e torcer para que não sejamos eliminados como ameaça ecológica. A perspectiva de abandonar toda a civilização moderna e viver como caçadores-coletores fugitivos era deprimente, mas parecia ser nossa única opção de sobrevivência. Santos perguntou sobre a esperança de recuperação futura. 0, doutora Amanda respondeu sem hesitação. Esta é uma transição evolutiva irreversível. O mundo pertence a eles agora. A decisão de abandonar a base militar foi tomada quando detectores perimetrais começaram a captar movimento organizado se aproximando de nossa posição. Os infectados haviam encontrado nosso refúgio e estavam se organizando para um ataque coordenado. Estimativa de força inimiga. Aproximadamente 1000 indivíduos, reportou uma patrulha de reconhecimento. Equipados com armas improvisadas, movendo-se em formações militares reconhecíveis. 1000 infectados organizados contra menos de 200 soldados e civis. As probabilidades eram impossíveis, especialmente considerando a superioridade física e tática demonstrada pelos infectados. O Major Carvalho ordenou evacuação imediata. Destruam tudo que pode ser útil para eles, instruiu. Munição, combustível, equipamentos de comunicação, suprimentos médicos. Santos e eu ajudamos a plantar cargas explosivas em depósitos de munição enquanto Lima coordenava a destruição de veículos que não podíamos levar. Dr. Amanda queimou seus últimos dados científicos, murmurando que não queria contribuir para o conhecimento de uma espécie que havia substituído a nossa. A evacuação foi caótica. Famílias separadas na pressa, equipamento essencial abandonado, pessoas idosas e feridas tendo dificuldade para acompanhar o ritmo. Quando finalmente deixamos a base, ela estava em chamas atrás de nós. Era como assistir os últimos vestígios da civilização humana sendo consumidos pelo fogo enquanto fugíamos para um futuro incerto numa terra que não nos pertencia mais. O comboio de refugiados se dividiu em grupos menores para aumentar chances de sobrevivência. Santos, Lima e eu ficamos juntos, junto com doutora Amanda e cerca de 20 outros sobreviventes, soldados, civis, algumas crianças. Nosso destino era uma região montanhosa isolada, onde esperávamos estabelecer um assentamento temporário longe de centros urbanos que atraíam os infectados. Durante a viagem, mantínhamos silêncio no rádio e evitávamos estradas principais. O tanque estava sobrecarregado com suprimentos e passageiros, mas era nossa única proteção contra ataques. As crianças no grupo eram particularmente perturbadoras. Seus olhos refletiam um trauma que nenhuma criança deveria experimentar. Elas haviam visto seus pais, professores, amigos se transformarem em predadores hostis. Uma menina de 8 anos não falava desde que a encontramos. Apenas desenhava constantemente figuras humanas com dentes afiados e garras. Um garoto de 10 anos acordava todas as noites gritando sobre pessoas que não eram mais pessoas. Doutor. Amanda tentava ajudar com aconselhamento psicológico básico,
Mas que palavras de consolo existem para crianças que presenciaram o fim da humanidade? Santos sugeriu que talvez fosse melhor não ter sobreviventes tão jovens. O futuro que os esperava seria brutalmente difícil. Mas Lima argumentou que as crianças representavam a única esperança de continuidade da espécie humana, mesmo que fosse numa forma diminuída e primitiva. Estabelecemos nosso novo assentamento numa região montanhosa isolada, longe de qualquer cidade ou estrada principal. Era um local defensável com fontes de água natural e possibilidade de caça e agricultura de subsistência. Construímos abrigos básicos usando materiais naturais e alguns suprimentos militares que havíamos conseguido salvar. A vida era primitiva, sem eletricidade, comunicações limitadas, comida racionada, cuidados médicos básicos, mas estava funcionando. Por algumas semanas, quase conseguimos acreditar que podíamos reconstruir alguma versão de sociedade humana naquele refúgio isolado. As crianças começaram a falar novamente. Os adultos estabeleceram rotinas de trabalho. Dr. Amanda tentava ensinar conhecimentos básicos de medicina e ciência usando métodos pré-industriais. Santos e Lima mantinham segurança perimetral enquanto eu coordenava logística e recursos. Era uma existência frágil, mas era sobrevivência. Durante as noites, sentávamos ao redor de fogueiras e contávamos histórias sobre o mundo que havíamos perdido. Cidades, tecnologia, arte, cultura. As crianças ouviam fascinadas, como se estivéssemos descrevendo contos de fada de um reino mágico que nunca mais existiria. Dr. Amanda documentava tudo o que conseguia lembrar sobre medicina, engenharia, agricultura, conhecimento que seria essencial para as futuras gerações humanas sobreviventes. Era nossa tentativa desesperada de preservar algo da civilização para um futuro incerto. O primeiro sinal de que havíamos sido descobertos chegou numa manhã fria de inverno. Santos, que estava de guarda perimetral, reportou pegadas estranhas na neve. Não eram humanas normais, mas também não eram de animais selvagens. Formato humanoide, mas muito grandes, descreveu pelo rádio. E há muitas delas. Organizamos patrulhas de reconhecimento e descobrimos que nossa área estava sendo sistematicamente explorada. Pegadas, galhos quebrados numa altura impossível para humanos normais, marcas de garras em troncos de árvores. Dr. Amanda examinou as evidências e confirmou nossos medos. Eles nos encontraram, disse simplesmente, e estão estudando nosso assentamento antes de agir. A caça havia começado. Não éramos mais refugiados tentando reconstruir. Éramos presas sendo stalked por predadores inteligentes que tinham todo o tempo do mundo para planejar nosso extermínio. Lima sugeriu evacuação imediata, mas Dr. Amanda apontou que não tínhamos para onde ir. Eles controlam as planícies, as cidades, as estradas principais. As montanhas eram nosso último refúgio. Santos perguntou sobre resistência armada. Tínhamos algumas armas, munição limitada, posições defensáveis. Mas enfrentar infectados numa batalha direta era suicídio, e todos sabíamos disso. Nossa única vantagem era conhecimento do terreno local, mas os infectados provavelmente já haviam mapeado a área melhor que nós. A sensação de estar encurralado era opressiva, como ratos numa jaula esperando o gato decidir quando brincar conosco. As crianças começaram a ter pesadelos novamente, como se pudessem sentir instintivamente que o perigo estava se aproximando. A menina de 8 anos voltou a desenhar, mas agora suas figuras incluíam montanhas e árvores sendo invadidas pelos homens com dentes. O garoto de 10 anos construía obsessivamente pequenas fortalezas com pedras e galhos, murmurando sobre "Eles estão vindo, eles estão vindo". Doutora Amanda estava preocupada com os efeitos psicológicos do estresse constante nas crianças. Elas estão desenvolvendo traumas que podem durar gerações, observou. Se sobrevivermos, nossos descendentes carregarão cicatrizes psicológicas desta experiência. Mas eu estava mais preocupado com sobrevivência imediata. Os sinais de observação estavam se intensificando. Árvores derrubadas para bloquear rotas de fuga, pequenos objetos movidos de lugar como psychological warfare, sons estranhos durante a noite que mantinham todos acordados. Os infectados estavam implementando uma campanha de terror psicológico antes do ataque final. Santos sugeriu que talvez fosse melhor enfrentar a morte lutando do que sendo lentamente aterrorizados. Lima concordou. Pelo menos numa batalha final teríamos alguma dignidade. Doutora Amanda discordava, argumentando que nossa obrigação era preservar conhecimento humano o máximo possível, mesmo que significasse viver em terror constante. A coesão do nosso pequeno grupo estava se fragmentando sob pressão psicológica intensa. Na última noite, antes do ataque final, reunimos todos os sobreviventes ao redor da fogueira central para uma conversa que sabíamos seria nossa despedida. Doutora Amanda distribuiu pequenos cadernos onde havia escrito resumos de conhecimento médico, técnicas de sobrevivência, informações sobre os infectados. Se alguns de vocês sobreviverem e escaparem, disse,
Pelo menos terão informações básicas para ajudar outros grupos humanos. Santos limpou e distribuiu todas as armas disponíveis, ensinando os civis como usá-las efetivamente. Lima organizou as últimas munições em carregadores, calculando que tínhamos talvez 15 minutos de fogo sustentado antes de ficar completamente desarmados. Eu falei com as crianças sobre coragem, sobre como às vezes pessoas boas precisam lutar contra coisas más, sobre como elas eram especiais por terem sobrevivido tanto tempo. Mas minhas palavras soavam vazias mesmo para mim. Como explicar para uma criança de 8 anos que ela provavelmente morreria antes do amanhecer? As crianças me ouviram educadamente. Depois voltaram para seus desenhos e construções obsessivas. Era como se já tivessem aceito seu destino de uma forma que nós adultos não conseguíamos. Durante a madrugada, mantivemos vigília em turnos, mas todos sabíamos que era inútil. Quando eles decidissem atacar, não haveria aviso ou possibilidade de defesa efetiva. Estávamos apenas prolongando o inevitável.